Amém, queridos. Graças a Deus. Alguns anos atrás, nós tivemos como família morando na Escócia 7 anos. Nós estivemos trabalhando como missionários numa igreja britânica e fazendo bastante. Nós tínhamos muitas atividades na área de evangelização, muita coisa aconteceu por lá. E eu estive uma época ministrando numa vila bem distante, no norte da Escócia, chamada Buckie, e é uma vila de pescadores. E lá naquela vila, eu estava andando um dia pela praça e tinha um quadro, um mural, muito bonito até, e naquele mural havia a foto de todas as pessoas daquela vila que morreram fazendo pescaria. Estavam pescando em alto mar e veio a tempestade, eles morreram. Então está lá registrado, tem uma foto, uma homenagem a todos os pescadores que morreram naquela vila. E eu fiquei hospedado lá na casa do Peter, que era pescador profissional também a vida toda. E eu me lembro que um dos detalhes interessantes do Peter é que é um dos homens que mais prosperou naquela vila, se tornou um homem muito rico. E eu perguntei a alguém qual foi o segredo da vida do Peter, o que levou ele a enriquecer e crescer na pescaria. E alguém falou assim: olha, nos dias ou nos momentos em que ninguém se arriscava a entrar ao mar, ele era o único que ia à pesca. E ele foi um homem que arriscou muito, arriscou a vida demais, poderia ter morrido e não morreu, e conseguiu os objetivos que ele tinha. Mas quando Jesus estava falando um dia sobre o reino de Deus, me chama muita atenção isso, porque ele fala que o reino dos céus é semelhante a uma rede de pescar. Está lá em Mateus 13, versículo 47. Ele fala: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E eu sempre pensei que o reino do céu seria muito bem comparado ao Peter, por exemplo, um cara pescador que vai ao mar, arrisca a vida e arranca peixes. Mas aí Jesus falou que não. Ele falou que o reino dos céus não é semelhante ao pescador, mas é semelhante à rede de pescar. Porque essa pesca é uma pesca que nós não vamos fazer ela sozinhos. Não há como um homem, uma pessoa, se arriscar sozinho e fazer a obra de Deus. Mas o plano, o propósito de Deus é que o reino, esse reino dele, seja composto de homens e mulheres de todos os lugares, que são conectados como numa rede de pescar. E cada elo dessa rede de pescar é eu e você ali amarrados juntos, dando aquele pequeno nó para que aquela rede se torne funcional. Não há outra forma em que a rede de pescar seja funcional se os elos não estiverem bem conectados. Se houver uma ruptura, se houver um dano ali, essa rede não vai pegar peixes. Também a rede só serve para pescar peixes, é ou não é verdade? Ela foi elaborada, programada para isso. Não tenta pegar outra coisa, porque ela é para pegar peixe. E a igreja de Jesus, o reino de Deus, Deus está conectando pessoas. Ele está conectando a minha vida com a sua, você comigo. Nós estamos aqui sendo conectados por Deus para que uma multidão de peixes sejam ganhos para o reino. Interessante que o ministério de Pedro, por exemplo, foi um ministério assim explosivo, né? Pedro, ele foi lá, um dia pregou, 3.000 pessoas vieram. Ele tinha essa explosão. Mas o discípulo que mais viveu na face da terra chamava-se João, o apóstolo do amor. E João, quando Jesus o chamou para o ministério, ele estava no barco com seu pai e seus irmãos, fazendo o quê? Consertando as redes. Eu creio e eu sinto no meu coração que isso é muito profético. O ministério de João é o ministério dos últimos dias. Não é à toa que ele viveu mais do que todos. E o ministério de recompor, de refazer, de reestruturar, de consertar as redes, é o ministério que Deus está dando para a igreja hoje.
porque se essa rede for reparada, nós vamos apanhar uma multidão de peixes, para uma grande colheita. Eu creio que Deus quer nos preparar para uma grande colheita, para que a gente possa ir e trazer povos de todas as raças, tribos, línguas e nações, e constituí-los reis e sacerdotes para a glória do Senhor. Deus está querendo usar a mim, está querendo usar a você. Agora, há uma coisa que nós precisamos pensar na nossa vida cristã, no nosso propósito empenhado em ganhar almas e ir às nações. Eu creio que quando nós falamos aqui na rede, a rede ela é uma rede relacional, amém? Não é uma rede, Jesus não está falando de uma rede natural, Ele está falando de algo espiritual, uma rede relacional. Se você for ver o Sermão do Monte, todo ele é a respeito de relacionamento. Jesus está falando ou é de relacionamento com Deus, ou é de relacionamento com os homens. Pode ler para você ver. Ele ainda termina o Sermão do Monte falando o momento em que o Senhor vai olhar para nós, e para alguns ele vai dizer: servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor, porque eu tive fome e você me deu de comer, eu tive sede, me deu de beber, eu estava nu e me vestiste, eu estava na prisão e me visitastes. Aí alguém vai dizer: mas Senhor, eles vão dizer: Senhor, mas quando foi que nós te vimos nu e te vestimos? Quando isso aconteceu? Nós não sabemos disso. E ele disse: quando fizerdes a um desses pequeninos, a mim o fizeste. Aí ele ele vai olhar para o outro grupo e dizer: olha, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço, porque eu tive fome e não me deste comer, eu tive sede e não me deste beber, eu estava nu e não me vestistes, preso e não me visitastes. Mas Senhor, quando que isso aconteceu? Quando? Nós nunca te vimos nu, Senhor, quando? E Jesus vai dizer para eles: quando não fizestes a um dos meus pequeninos, deixastes de fazer a mim. Isso é muito sério. E aqui nós precisamos entender uma coisa. Jesus, no Sermão do Monte, ele está falando sobre o relacionamento nosso com o Pai e o nosso relacionamento com as pessoas, com o mundo, com as nações, com todos ao nosso redor. E ele está querendo aqui nos ensinar um princípio. Ele quer nos ensinar a ter um relacionamento tratado, curado, para que nós possamos abençoar essas pessoas. E a primeira coisa que eu quero colocar para você aqui hoje, eu quero que você leia comigo lá em Daniel. Abra sua Bíblia comigo em Daniel. Esse versículo aqui, hoje eu estava meditando, muito forte. Daniel capítulo 11 e versículo 32. A gente não tem tanto tempo, e como eu vou estar aqui só agora à noite, então eu vou percorrer assim, algumas coisas aqui que eu quero trazer para você entender aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração para a gente compartilhar. Capítulo 11, versículo 32 de Daniel. A palavra do Senhor diz assim: aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Quantos podem dizer amém, Jesus? Vamos falar juntos isso. O povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Aleluia. Nós precisamos conhecer o nosso Deus, precisamos estar perto dele, conhecer. Nós precisamos encontrar em Deus aquele lugar que Jesus encontrou quando ele ouviu a voz que veio dizendo: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E você vai conhecer a Deus e andar com Deus e ter intimidade com ele, até o momento e ao ponto em que ele olha e diz: olha, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Eu tenho falado assim: olha, eu não quero desafiar você a ir para as nações, não quero desafiar você a ir como missionário para lugar nenhum, mas eu quero desafiar você a ir para Cristo. Porque se você for para Cristo, e se você estiver cheio dele, e se o conhecimento dele inundou você, então você vai aprender a amar as nações da terra. E aí Cristo vai te levar às nações da terra.
Não sou eu, não é a igreja que vai te levar, mas Jesus mesmo quer te tomar pela mão e te levar nesse caminho. Mas é preciso andar com Ele, amém? É preciso conhecer a Ele, porque, queridos, o que acontece, quando nós vamos às nações, nós estamos exportando alguma coisa, é ou não é verdade? O que é da minha vida que eu posso exportar para as nações? O que eu posso levar? Há muitas pessoas no mundo hoje, cristãos, que é melhor eles ficarem sentados em casa assistindo novela do que ir para as nações, porque eles não vão ser um bom referencial para as nações. E Jesus está querendo levantar hoje um povo que conhece o seu Deus, um povo que tem intimidade com o Senhor, com o coração dele, e portanto ele tem a capacidade de influenciar o mundo para Jesus. E quando as pessoas olharem para aquela pessoa, eles vão dizer: esse homem, essa mulher é uma pessoa que eu quero andar, quero seguir. Eu estava lendo há pouco tempo sobre Mahatma Gandhi, um grande líder da Índia. Mahatma Gandhi veio estudar direito em Londres anos atrás, muitos anos, quando ele era novo. E alguns dos seus colegas que eram cristãos começaram a pregar Jesus para ele, e falaram para ele de Jesus. E eles pegaram uma Bíblia e deram para ele e disseram: olha, você precisa ler a Bíblia, porque ela ensina sobre Jesus. E Mahatma Gandhi era na realidade um sadhu. Ele era um homem da alta casta da Índia, e eles eram instruídos no hinduísmo. Aprendeu a vida dele toda a respeito das adorações que eles fazem aos deuses. E ele começou a ler a Bíblia, e ele leu e releu, e ele procurou os seus amigos e disse para eles o seguinte: olha, estou impressionado com a Bíblia, principalmente com o Sermão do Monte. Ele lia o Sermão do Monte, tinha algo ali muito forte, porque ali Jesus está falando sobre relacionamento. E era o maior problema da Índia, sempre foi relacionamento entre as pessoas, problemas sérios de relacionamento entre as castas, problemas seríssimos. Então ele lia e ele relia aquele texto. Mas ele disse para aqueles jovens: olha, mas eu não consigo traçar um paralelo entre o que Jesus ensinou e o cristianismo de vocês. Eu não consigo entender como que você vive assim e Jesus falou para viver assim. E aquele homem voltou para a Índia e ele começou a pautar a sua vida baseado nos ensinamentos de Jesus. E ele começou a misturar isso com o hinduísmo, fez uma mistura, e ele achou que tinha entendido isso, mas um dia ele tomou uma decisão e disse: eu vou visitar uma igreja, e um amigo que ele conheceu, uma pessoa que era um grande homem de Deus, ia estar pregando na África do Sul. E ele foi para a África do Sul para encontrar-se com esse pregador e ouvir dele algumas explicações de coisas que ele não entendia a respeito de Jesus. E quando ele chegou na porta daquela igreja, ele foi informado que ele não podia entrar por causa da cor da pele dele. E ele voltou decepcionado para a Índia, porque a única esperança que ele tinha era encontrar aquele homem e ouvir algumas respostas. Mas ele não teve as respostas, porque a igreja ou as pessoas com quem ele convivia era uma péssima influência para as pessoas. Não eram pessoas boas, não podiam exportar influência positiva. Mas quando igreja, ou como igreja, quando nós vivemos o Evangelho e nos enchemos do amor de Deus e conhecemos o nosso Deus, então nós vamos ser uma referência para essas pessoas. E quando as pessoas te procurarem, você vai abrir a boca e ministrar o amor de Deus para a vida delas. Eu me lembro, há um tempo atrás, eu estava fazendo um evangelismo aqui eu estudei aqui em Pindamonhangaba, fiz seminário ali anos atrás, e a gente fazia o evangelismo pela madrugada. E um dia eu estava passando, eram 2 da manhã, juntamente com alguns colegas, vindo daquele evangelismo, e tinha um homem entrando na casa com uma caixa de bebidas. E eu parei aquele moço e disse: moço, você quer ser liberto do alcoolismo? E ele olhou para mim e falou assim: não, eu quero.
Eu falei, então vamos jogar esse negócio fora. Ele falou, não, jogar fora eu não jogo não. Aí ele estava lá conversando comigo, e alguém lá de dentro da casa gritou e falou, quem é que está aí? E ele falou assim, são os Bíblias. Embora a gente não estava com Bíblia, mas ele entendia que a gente era alguém que falava da Bíblia, porque nós não estávamos carregando Bíblia. Aí, enquanto a gente estava falando, um irmão dele veio de dentro, era o irmão dele, e ele entrou para dentro, e aquele moço assentou na escada, e ele olhou para mim, e ele estava muito triste, muito angustiado. Ele disse para mim, moço, você crê que esse Jesus que você fala tem solução para um homem como eu? A minha esposa me abandonou essa semana, meus filhos estão todos em lugares diferentes, e eu tentei suicídio 3 vezes essa semana. Eu disse para ele naquele momento, eu disse, olha, você está doente, mas Jesus disse, eu sou o remédio. Jesus é o remédio para aqueles que estão doentes, porque os que estão sãos não precisam de remédio, mas os doentes. E ele falou para a gente, então entra aqui. Nós entramos na casa e eu desafiei ele a aceitar Jesus naquele momento. Ele se ajoelhou e nós começamos a conversar e orar por ele. E nós começamos um grupo ali reunido, orando em voz alta. Enquanto a gente estava orando, de repente ele disse assim, Jesus está aqui. Aí eu perguntei para ele, por que você está dizendo isso? Ele disse, o meu cachorro. Ele tinha um cachorro dentro de casa que quando alguém falava em voz alta, um estranho, ele mordia. Isso era inevitável. Só que o cachorro veio e deitou no meio onde a gente estava, do lado dele. E a gente estava glorificando o Senhor ali, e alegres com a conversão daquele moço, e nada aconteceu. Ele olhou e falou, só pode ser ele que está aqui. É impossível isso acontecer. E na semana seguinte nós estávamos indo para a igreja. E aí esse moço estava indo com a família para a igreja. Aliás, nos dias anteriores eu passei por lá e eu vi a esposa dele em casa, os filhos. Jesus restaurou aquela família. Existe resposta de Deus para esse povo que está perdido, caído. E essa resposta está naqueles que conhecem o seu Deus. Se você conhece o seu Deus, você vai realizar coisas grandes para Ele. Você vai fazer coisas grandes acontecerem. Deus quer fazer isso na sua vida. Aleluia. A gente estava viajando lá para Bihar, naquela viagem que você viu. E o rapaz que estava dirigindo o carro, ele chamava Rajan. E ele não é cristão. E o Rajan, na hora que a gente estava cruzando uma ponte sobre o Ganges, ele olhou para o Ganges e olhou para mim, e ele deu um sorriso e falou assim, o Ganges é o meu Deus. Irmãos, quando eu ouvi aquilo, meu coração se entristeceu. E aí eu falei, Senhor, o que eu faço? Eu preciso encontrar um caminho para tocar o coração desse moço. E quando a gente estava chegando numa daquelas vilas, eu falei, Rajan, eu vou estar ministrando na vila. Eu gostaria que você estivesse lá, porque eu quero que você ouça o que eu tenho a dizer. E Deus tinha dado uma estratégia nessa viagem, assim, eu decidi não fazer agenda nenhuma, e nem para ministração eu fiz agenda. Eu ultimamente estou caminhando meio assim livre para falar o que Deus quer, e eu não tinha uma palavra para aquela manhã, mas eu sabia que a palavra ia chegar na hora certa, e quando ela não chegou ainda, porque Deus quer te dar uma direção. E aí eu estava ali diante das pessoas, o rádio sentado lá, e o Senhor colocou uma palavra no meu coração, eu estou à porta e bato. E aí foi tudo que eu falei aquela manhã. Eu disse, Jesus está à porta da sua casa e está batendo. E aí, o que Ele quer fazer na sua casa? E começamos a falar sobre o que Jesus quer fazer na sua casa, qual a mudança que Ele quer fazer. Aí no final eu falei, quero que você que quer abrir hoje a porta, você ouviu Ele batendo a porta, quer abrir a porta para Ele, levante a mão. O Radian levantou as 2 mãos. E ele veio à frente, algumas outras pessoas vieram e nós oramos por ele. E ele chorava, e quando nós saímos dali, eu olhei para ele e perguntei assim, olha, como você está se sentindo? Ele falou, eu estou muito bem. Depois daquela oração, eu pensei, será que é só isso? Será que é só que ele está muito bem? Gostou da oração? Mas aí em seguida ele olhou bem nos meus olhos e falou assim, ele bateu na minha porta. Jesus bateu na minha porta.
e nós deixamos um Novo Testamento com ele. Ele está lendo agora o Novo Testamento. Irmãos, há milagres de Deus acontecendo de tantas formas nesses lugares. Uma vila que eu visitei lá em Biratnagar, numa região do Nepal, já na divisa com a Índia. Naquele lugar havia um homem que era o curandeiro, o médico que eles chamam, ele era o curandeiro de 7 vilas. Todo mundo que estava doente, possesso por demônio, qualquer coisa, procurava o curandeiro. Só que a filha dele ficou possessa por demônios e foi viver na mata. E ele não conseguiu resolver o problema da filha. Então ele procurou o pastor Ishor, que o Ishor trabalha conosco lá em Biratnagar. Ele é um homem que era da alta casta da Índia. Ele se converteu e a família expulsou ele de casa, deserdou. E ele decidiu que ia abrir mão de tudo que a família tinha, uma família muito rica, para viver na pobreza por causa do nome de Jesus. E o Ishor está testemunhando para os pobres da Índia, naquela região. Uma pessoa da casta dele nunca toca uma pessoa de casta baixa. E ele está abraçando essas pessoas, comendo com eles à mesa, sentando com eles, porque ele aprendeu que Jesus faz isso. E aí então esse homem procurou o Ishor, e ele orou por aquela menina, e a menina foi liberta dos espíritos malignos. E então esse homem deu a vida para Jesus, foi batizado há 9 meses atrás. E quando eu estive lá agora, nós somos a vila, uma das vilas, a vila especificamente onde ele mora. E quando nós chegamos lá, sabe o que está acontecendo? As 7 vilas estão se curvando a Jesus. Esse homem foi para todas as vilas e disse: olha, eu não posso resolver seu problema, mas eu encontrei quem pode resolver. Eu me encontrei com Jesus. E ele disse lá, numa reunião que nós estávamos, ele ficava apontando o dedo: olha, aquela pessoa tem um problema tal, o fulano, ele conhece tudo, todo o problema. E naquela tarde, era 4 horas, quando nós chegamos na vila, uma multidão veio para aquele lugar, e eles se assentavam em todos os lugares em volta, no chão, crianças, mulheres. E nós saímos da vila 11 horas da noite, horas e mais horas ali, e Jesus curando os enfermos, libertando os oprimidos. Jesus quer transformar essa história da Índia. Essa história que você viu ali, Ele quer mudar. Ele quer transformar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Mas meu irmão e minha irmã, esse é o tempo que o Senhor quer restaurar as redes. Ele quer recuperar as nossas redes. Eu quero dizer para você uma coisa muito importante. Tudo começa na relação. Missões começa na relação. Tudo começa no relacionamento. Começa na base, no relacionamento que eu tenho com a minha esposa, no relacionamento que eu tenho com os meus filhos, no relacionamento que eu tenho com os meus irmãos. E à medida que eu me relaciono e os meus relacionamentos são curados, eu consigo amar e viver em unidade dentro da minha casa, junto com os meus irmãos. Então eu começo a estar sendo preparado para estabelecer unidade com pessoas de outras nações da terra. Eu tenho louvado a Deus, eu tenho dito assim: eu e minha casa temos servido o Senhor. Estamos servindo o Senhor. Eu não digo assim, nós vamos servir, porque nós estamos servindo o Senhor. Nós estamos andando com o Senhor. Nós temos desafio, nós temos desafios, mas o Senhor é aquele que nos une. O Senhor é o que nos dá a vitória. Eu viajei para o sul de Minas esses dias e levei meu filho de 16 anos comigo. E eu estou maravilhado assim com o que Deus está fazendo na vida dele. Já desse último 1 ano e meio, ele está terminando agora de ler a Bíblia pela 4ª vez. E ele só anda com a Bíblia o tempo todo. Lá na escola dele, alguns alunos estavam deixando a escola porque diziam que a escola não era boa. E aí ele falou para mim assim: não, a escola, o problema não é a escola, o problema somos nós. Nós vamos orar e Deus vai mudar a escola. E ele estabeleceu então um grupo de oração no intervalo da escola. E os professores estão pedindo ele para orar. Ele não sai de casa sem andar com a Bíblia na mão. Na mão. Sabe, eu sinto vergonha. Entendeu? Ele anda comigo e a Bíblia do lado. Porque de vez em quando ele diz: eu preciso usar essa Bíblia, porque eu quero ganhar almas para Jesus. Esses dias ele estava andando lá na rua de Trindade. Um moço bêbado parou ele na rua e disse: lê para mim aqui o Salmo tal 80,
80 e alguma coisa. E aí ele começou a ler o salmo para ele começou a chorar e dizer: eu conheço esse salmo, porque ele já teve uma experiência com Jesus. Você já pensou que bênção que se todo mundo aqui andasse, todos nós na rua com a nossa Bíblia, e temos a oportunidade de chegar para alguém e dizer: eu vou ler uma palavra para você aqui, tem uma palavra de Deus para você. Porque, irmãos, nós muitas vezes nos escondemos atrás disso aqui, nós não queremos ser tão assim diretos, tão assim, mas Jesus, Ele está querendo levantar homens e mulheres dessa geração, que abrem mão de tudo por causa dEle, que abrem mão de todo o amor próprio, interesse próprio por causa dEle. E aí, como eu estava dizendo, isso começa na família, a maneira como você ama a sua esposa, a maneira como você ama os seus filhos. Porque, queridos, a Bíblia está cheia de ensinamentos sobre isso, Paulo nos ensina profundamente sobre isso. Ele fala: o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para apresentar a igreja a si mesmo, sem mácula, sem ruga, para apresentá-la perfeita para si mesmo. E o que Paulo está falando? Está dizendo que é meu compromisso, é meu trabalho, cuidar com que a minha esposa seja amada, para que eu apresente ela para mim mesmo, sem problema, sem ruga. Isso quer dizer que eu preciso ser sacerdote dentro de casa, que eu preciso ser responsável pela minha família, para ministrar a minha família a palavra de Deus, para orar com a minha família, para me colocar na brecha pela minha família. Porque à medida que eu me coloco nesse trabalho, como eu faço, quando eu cumpro esse papel, o Senhor está me treinando, me preparando para então abençoar outras vidas. Por isso tudo começa na base, amém, amados? Se você tem um relacionamento quebrado, como que você vai exportar isso para as nações? Se você é uma pessoa que não consegue amar o perdido, como que você vai exportar isso para as nações? Jesus está querendo que você conheça Ele profundamente, porque à medida que você se aproxima do Senhor, você vai viver uma vida vitoriosa. Não tem outro caminho, amém? Se nós pudéssemos olhar para o coração de Jesus, tivesse lá uma janela, né? E você pudesse olhar lá dentro e ter uma visão geral de tudo ou daquilo que pulsa o coração dele 100% do tempo, eu tenho absoluta certeza que o que você veria lá era exatamente essas palavras: Pai nosso que estás no céu, venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Isso pulsava o coração dele 100%. Ele estava o tempo todo conectado ao Pai, para declarar que o reino dele era bem-vindo sobre a terra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Então, irmãos, quanto mais eu estiver conectado ao Pai, quanto mais eu estiver em Deus, o meu coração vai pulsar pelas nações. Então, por exemplo, o tema é muito oportuno, o tema dessa conferência, que é aprendendo a chorar pelas nações. E eu vou aprender a chorar pelas nações à medida que eu estou em Deus, porque o coração dele chora pelas nações. E à medida que eu ouço o pulsar do coração do meu Pai, que me gerou de novo, então eu vou entender que há um choro que eu preciso chorar também. Há uma necessidade que precisa ser tocada por mim e por você, e o coração do Pai está nos desafiando a chegar lá e a tocar essa necessidade. Há um desafio muito grande para nós, como igreja. Muitos de vocês que estão aqui hoje, sentados aqui, talvez a melhor coisa que você poderia fazer em toda a sua vida é abrir mão de muitas coisas e pregar o Evangelho de Jesus. Naquele dia, talvez você ia chegar lá diante do trono e milhares de pessoas estarão lá, porque você se dispôs a amar os perdidos, a orar por eles, a falar de Jesus. Quem sabe milhares de pessoas um dia vão estar lá e vão dizer assim: eu estou aqui por causa dele ou por causa dela, ele falou para mim de Jesus. E a gente perde o nosso tempo, passamos a vida envolvido com tantas coisas,
Irmãos, a nossa vida é tão efêmera. Jovens e crianças que estão aqui, vocês são frutos, todos nós aqui somos o fruto de uma cultura. Nós somos a expressão do que a sociedade nos ensinou. É só olhar para o seu cabelo, para a maneira como você se maquia, pela maneira como você se veste, e nós sabemos que você é o fruto do que uma geração te ensinou. E Jesus está querendo te ensinar um outro caminho, um princípio novo, um lugar em Deus, onde a glória de Deus vai se manifestar como nunca na sua vida. E você vai ver pessoas sendo tocadas pelo poder do Espírito Santo, transformadas pelo poder de Deus, e a alegria de Deus virá ao seu coração. O Senhor está querendo nos despertar para essas necessidades. O Senhor está nos chamando para isso. Há um chamado de Deus, há um chamado do Senhor. Lá em Oséias fala assim que o meu povo perece ou é destruído porque lhe falta o conhecimento. Eu creio que muitos estão hoje vivendo uma frieza espiritual porque não conhecem a Deus, não conhecem quem é Deus. Será que eu e você vamos ser capazes de chegar para o hindu e dizer para ele: Jesus é o único Senhor? E sabe qual a única maneira que eles vão crer nisso? Quando eles conhecerem o poder de Deus manifesto na vida deles. E é o que está acontecendo em muitas vidas. Eles servem a um Deus que está destruindo eles. Eles acreditam que Jesus existiu, mas que Jesus é o menor dos deuses. E eles estarão até dispostos a dizer: não, eu quero Jesus. Mas eles não querem Jesus como o único Deus. Jesus é apenas mais um entre milhões. Aí você chega para ele e diz assim: não existem os milhões, só tem um Deus verdadeiro, e o nome dele é Senhor Jesus Cristo. Por isso que um dia Jesus virou para os discípulos e ele disse assim, aliás foi no momento em que Jesus lavava os pés dos discípulos, e Jesus falou para eles assim: vós me chamais Senhor e Mestre, e dizeis bem, porque eu sou tanto mestre como Senhor. Ora, a palavra mestre do hebraico, ela significa, que é a palavra Rabboni, ela significa não somente aquele que ensina, mas aquele que tem a capacidade de moldar o caráter de alguém, aquele que pode mudar até a personalidade, o caráter de alguém. Ele pode mudar por completo alguém. Essa é a palavra Rabboni. E a palavra Senhor, ela vem do grego, a palavra Kyrios, ela significa o quê? Dono absoluto de todas as coisas. Aliás, ela pode significar até tirano. E num certo sentido, no bom sentido, Jesus é o tirano. Ele é o dono de todas as coisas. Não tem nada que foge ao controle dele. Então ele estava dizendo para os discípulos: olha, vocês estão dizendo que eu sou o mestre, ou aquele que molda o caráter de alguém, e estão dizendo que eu sou o dono absoluto de todas as coisas. Vocês não estão falando nada errado. É pura verdade. É pura verdade que eu sou o mestre. É pura verdade que eu sou o Senhor. Irmãos, quando você conhece a Jesus, você vai descobrir que você está andando com aquele que pode fazer com que você seja um sucesso, a sua vida. Amém? Esses dias atrás eu estava sentado com um pastor no sul de Minas, e conversando com ele, pastor de uma igreja grande. E eu já fui pastor de tempo integral, assim, 13 anos. Depois eu abri mão de tudo para estar envolvido com missões. Mas esse pastor, começou a me fazer perguntas. Eu mostrei para ele um vídeo sobre o trabalho que está acontecendo lá nos Turcanas, lá onde nós estamos furando poços no deserto. E aí ele me perguntou assim: você tem um salário? Eu falei: não, a gente vive de oferta. Ele falou assim: você tem um plano de aposentadoria? Eu falei: não. Você tem assim, mas você tem algum seguro de vida? Eu falei: nenhum. Aí eu falei: então não me mostra mais vídeos, querido. Porque ele falou assim: eu tenho um chamado. Quando eu era criança, Deus falou comigo sobre missões. Eu não gosto nem de pensar nesse negócio. Pensar que eu vou perder a estabilidade, que eu vou deixar esse negócio aqui de tudo que eu estou fazendo
para partir por nada, isso não desce na minha cabeça. Ele falou para mim. E naquele momento eu fiquei pensando, meu Deus, como é bom certos momentos na vida da gente, quando você abre mão de tudo e fala assim, eu vou confiar em um só, eu vou confiar em Jesus de Nazaré. Ele é aquele que cuida da nossa saúde, é aquele que cuida da sua segurança, do seu futuro. Para que eu preciso de aposentadoria? Tudo que eu preciso é cumprir o propósito de Deus, é fazer a obra de Deus na terra. Talvez muitos de vocês estão aqui que estão pensando em se aposentar. Jesus está dizendo para você, larga a mão disso, porque eu tenho muita coisa para você fazer. Tem muita coisa para você fazer. Tem uma obra a ser feita. Existem pessoas precisando ouvir de Jesus. Nós estivemos no Nepal esses dias atrás. Eu estava ministrando para os pastores e líderes do Nepal, lá em Katmandu. E aí assim, foi um tempo muito gostoso, e principalmente ouvindo alguns pastores. Eu me lembro de um que eu perguntei para ele algumas coisas. Ele disse para mim que para chegar na vila, uma das vilas onde ele vai ministrar para as pessoas, onde há uma quantidade imensa de pessoas que nunca ouviram de Jesus, ele falou, eu tenho que caminhar de 11 a 12 dias assim, para chegar lá. Eu falei, mas como? Como assim caminhar? Eu falei, a gente caminha 11 horas por dia, dorme numa caverna ou na mata, mais 11 horas no dia seguinte. Você já imaginou caminhar 11 horas por dia, durante 11, 12 dias, para chegar num lugar e pregar o evangelho e voltar o mesmo tempo para trás? A vida lá caminha meio assim no Nepal. Meio assim. Há lugares que você vai, que é normal andar 5, 8 horas, isso é normal, né? Andar um dia. Mas, irmãos, há muitas situações difíceis. Há lugares na Índia onde nós estivemos agora que há perseguição, há muita coisa. Eu estive falando com o pastor Luiz João durante o tempo que ele esteve com a gente tem falado muito por telefone. E uma coisa que ele estava falando outro dia, ele disse, nós temos sido perseguidos na Arábia Saudita, há muita perseguição, a minha família pode ser presa a qualquer momento. Mas ele fala o seguinte sempre, não tenha pena de mim. Não conto isso para você ter pena de mim. Eu estou muito feliz sendo perseguido por causa do nome de Jesus. Se você tiver que ter pena, tenha pena de você mesmo, porque eu creio que o Senhor está querendo te levar para um nível de compromisso com Ele que vai além daquilo que você tem vivido até aqui. Eu sempre tenho falado, eu não creio no evangelho de prosperidade, eu creio no evangelho da perseguição. Mas foi o que Jesus ensinou, esse evangelho que ele ensinou. Ele falou, eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos. Ué, o que Jesus está dizendo? Está dizendo que ele vai nos enviar para um lugar, ele vai nos expor. Mas nesse momento em que ele nos expõe, a glória dele vai se manifestar. E ele fala assim, não tema o que vocês vão ter que dizer diante dos tribunais. Não temas, porque eu colocarei as palavras na sua boca, e vocês estarão lá, porque vocês serão minhas testemunhas lá. Jesus quer te levar a lugares que você nunca imaginou, para que você seja testemunha viva do poder dele, para você testemunhar. Eu quero te desafiar, meu irmão, minha irmã, a conhecer assim profundamente o seu Deus. À medida que ele vai se manifestando na sua vida, à medida que ele vai tocando você, você vai experimentar a glória dele. Nossos filhos precisam conhecer quem é o Senhor. Seus filhos precisam conhecer quem é o Senhor. Muitas vezes os pais não entendem por que os filhos ficam rebeldes, né? Por que meu filho... Esses dias eu fui visitar um líder. E assim, sabe aquela coisa quando você senta no sofá e você vê a situação, você dá vontade de corrigir o filho para o pai, né? O filho apontava o dedo no nariz dele, uma criança, e falava, liga o computador e põe aquele jogo para mim. Eu estou conversando. Não, vai lá e coloca o jogo primeiro, depois você conversa. Mas eu estou conversando, levanta agora e põe o jogo. O pai levantou e foi pôr o jogo. E ele está dominando o pai assim. Nós somos de crianças que estão aqui hoje, deixa eu dizer uma coisa para você. Jovens, adolescentes. Nós somos de uma geração, talvez a minha geração também ensinou isso. Nós desaprendemos a honrar a autoridade.
E as crianças crescem não aprendendo a honrar os pais. Eu sou de uma geração lá de Minas Gerais que, se eu não tomar bênção para o meu tio, hoje, se eu chegar lá na casa dele, velhinho, e não falar bênção, tio, eu estou complicado com meu tio. Como assim? Você tem 45 anos de idade, não me toma bênção, rapaz? Porque a gente aprendeu isso, honrar os pais, honrar a família. E nós precisamos, sabe quem é responsável por isso? Pais. Vocês são responsáveis para ensinar os seus filhos desde pequeno a respeitar a autoridade, a respeitar as pessoas, porque são os seus filhos que Deus está querendo também levar às nações. São os seus filhos que Deus está querendo usar para tocar vidas, e eles não vão conseguir fazer isso se você não ensinar o caminho do Senhor para eles. Por isso que a palavra fala: ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, e ainda quando ele for velho, ele não vai se desviar dele. Ensina o seu filho, ensina. Não deixe os seus filhos controlarem a situação. Mantenha o controle, ame os seus filhos, ensine a palavra de Deus para eles, ministre para eles. Eu não sei se você viu em algumas fotos, mas uma coisa que me impressiona na Índia, no momento de adoração, não tem uma criança andando, está todo mundo batendo palma e orando. As criancinhas, desde pequenininho, os pais trazem, fica aqui, vamos adorar o Senhor. E eles crescem ali na igreja, aplaudindo o Senhor, adorando. E tem hora que você olha para uns e fala: meu pai, que beleza, como que essa criança está adorando intensamente? Muitas daquelas crianças estão vivendo, passando fome, dificuldade, é uma situação caótica, e eles estão ali aprendendo a adorar o Senhor Jesus, apesar das dificuldades. Tem crianças ali que os pais estão sendo perseguidos, e os líderes das vilas estão dizendo para os pais: olha, se você não deixar Jesus, nós te pomos para fora da vila. E os pais vão lá adorar Jesus, servir a Jesus. Irmãos, eu estava no Nepal o ano passado e eu ouvi uma pergunta. Um jovem me fez uma pergunta. Ele disse assim: pastor, o que significa seguir Jesus num país onde não há perseguição? E quando ele fez essa pergunta, assim, eu fiquei desconcertado. Eu pensei, melhor dizer uma palavra de conforto para esse jovem. Aí ele disse assim: olha, quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu perdi meu emprego, perdi a família e perdi todos os meus amigos. Aí eu estava pensando, que palavra que eu ministro para... Meu Deus, que situação, né? Na hora dessa a gente gosta de dar um bom conselho. Aí ele olhou para mim e falou assim: pastor, contudo, eu não troco nada disso pelo meu Jesus. Ele disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele falou isso para mim, conversando. Ele disse: se ele está comigo, então é mais importante do que ter minha família por perto, do que ter os amigos ou ter um emprego. Aí eu perguntei para ele: o que você está fazendo da sua vida? Ele disse: eu estou pregando o evangelho de Jesus. Ele estava indo com um grupo de pessoas para ficar 20 dias num lugar onde ninguém tinha ouvido falar de Jesus, para pregar o evangelho. Jesus está querendo nos incomodar, Ele está querendo mexer conosco. Eu gosto muito daquela passagem. Eu tenho muitas coisas que eu queria falar sobre relacionamento, mas não temos muito tempo para isso, então eu quero só resumir alguma coisa aqui. Mas quando Jesus foi chamado por Simão para jantar na casa de Simão, Deus fala muito comigo naquele texto, porque Simão era um fariseu, um doutor da lei, um bom religioso. E ele chamou todos os religiosos que ele conhecia para ir para um jantar com Jesus. E colocou comida à mesa. Eu não sei o que ele estava servindo à mesa, mas tinha muita comida. E naquele jantar apareceu uma prostituta. E ela se curvou aos pés de Jesus. E ela chorava intensamente, se quebrantando aos pés dele. As lágrimas dela nos pés, ela secava os pés dele com o cabelo. E Jesus, ao invés de comer a comida que Simão pôs à mesa, Jesus estava se deliciando daquilo que o coração daquela mulher estava oferecendo para ele. E ele estava ali sentindo aquele momento, quando Simão pensou no coração dele, aquele pensamento que ele nunca deveria ter pensado. Falado nem se fala, mas pensou. Ele pensou assim: se esse fosse profeta, saberia quem e qual é essa mulher. Ele saberia.
Porque naquele momento Simão estava julgando a situação. O problema dele não era com a prostituta, porque a prostituta ele já tinha julgado ela, ele já tinha decidido quem ela era, qual era ela, já decidiu, para ele ela já tinha sido descartada. O problema dele era com Deus, porque o Deus da cabeça dele não podia amar uma prostituta. O Deus da cabeça de Simão não se importaria com aquela pessoa. Mas o Deus verdadeiro, ele sempre se importou com os perdidos. De fato, Jesus, ele não se alimentou do que Simão colocou à mesa. Ele não se alimenta, queridos, da nossa religiosidade. Ele não se alimenta da nossa bondade, justiça própria, daquilo que, de nada que nós podemos apresentar e dizer assim: olha, eu sou assim, eu sou um homem justo, íntegro, temente a Deus, desvio do mal, faço isso. Isso não alimenta o Senhor. O que alimenta o Senhor é um coração quebrantado aos pés dele. É o homem que reconhece que ele não pode pagar a dívida. E foi isso que Jesus falou para Simão. Jesus disse: Simão, eu tenho uma pergunta para te fazer. Duas pessoas tinham uma dívida, um devia 500, outro devia 50. Aí nenhum dos dois podia pagar. O homem a quem eles deviam perdoou a dívida de ambos. De quem ou qual coração será mais grato? E ele rapidamente disse: aquele que foi muito perdoado. Claro, porque na cabeça de Simão existia uma escala: pecado, pecadinho, pecadão. Então o pecadinho eu dou conta, eu sou um cara bom. O pecadão, aí o cara vai ser muito grato, porque foi perdoado um negócio que, né? Mas ele se esqueceu que nem a história de Jesus, nem o que devia 50 podia pagar. Jesus está dizendo: olha, se considera que alguém deve muito e alguém deve pouco. Mas e se não pode pagar nem o que deve pouco, nem o que deve muito? Então a questão aqui, queridos, não é o fato do valor da dívida, mas é a capacidade de entender que eu não posso pagar a dívida. É o reconhecimento da minha incapacidade de pagar a dívida. E Simão não conseguiu se quebrantar. Ele não conseguiu entender que Jesus era o único que podia resolver o problema da vida dele. Ele queria Jesus por muitos interesses. Você sabe que hoje em dia há muita gente que quer Jesus por algum motivo, por alguma maneira, de alguma forma. Às vezes eu quero Jesus porque eu quero um mandor lá em casa, alguém que vai proteger minha casa. Eu quero Jesus que ele vai me fazer prosperar, eu vou ter um carro novo todo ano, eu vou crescer, eu vou fazer isso, aquilo. Jesus não é um mandor para se colocar na casa. E eu quero dizer para você que se for Jesus mesmo que está na sua casa, ele vai te desafiar e ele vai expor você, porque aonde Jesus está, pecadores batem na porta. Se Jesus estiver na sua mesa, prostitutas e pecadores virão atrás dele. Então se preparem, porque os pecadores virão atrás de você. Aleluia, aleluia, porque o coração do Pai está à procura daqueles que se quebrantam. Um dia Jesus olhou para as pessoas em volta e falou para eles assim: olha, muitas prostitutas e pecadores vos precederão no reino. Ele está dizendo: vão entrar no reino primeiro que vocês, vão acatar o reino, vão entender o reino primeiro que vocês. Por quê? Porque essas pessoas muitas vezes entendem ou entenderam a incapacidade de pagar a dívida e reconheceram que Jesus é a única solução para a situação da vida delas. As nações da terra precisam de Jesus desesperadamente. Irmãos, existem milhares de pessoas morrendo sem Deus, milhares de pessoas sem Jesus, padecendo, e essas pessoas, eles não podem provar isso, meu irmão, meu amigo, eles não podem sentir isso porque eles não sabem. E Jesus morreu por eles, deu a vida por eles, e eles não sabem ainda. E sabe qual que é a maior mensagem do Evangelho? A maior mensagem do Evangelho é que o Evangelho é para ser distribuído. A mensagem da Páscoa, lembra do Cordeiro Pascual? Tinha que ser distribuído. Chama o vizinho, come com o vizinho, traz o vizinho, não come sozinho, não deixa sobrar. E Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele disse: quem de mim comer viverá.
se comer da minha carne vai viver. Ele estava falando como cordeiro. Ele está dizendo: eu sou o cordeiro de Deus, eu sou a oferta de Deus para toda a humanidade, para as nações da terra. Mas como eles vão comer se eu não oferecer a eles? Por isso que eu disse aqui que tudo tem a ver com relacionamento, porque o Senhor está querendo tocar esse mundo, não através de um evangelho barato, um evangelho estranho, mas Ele está querendo levantar a sua família, essa igreja, você, pastor, pastora, jovem, criança, num nível de relacionamento íntimo com Deus tão grande, que de repente o que está sendo gerado aqui dentro tem que ser exportado para as nações. Esse sentimento que está sendo gerado, como esse momento tão precioso, essas crianças aqui vindo à frente, tanta coisa acontecendo na vida, no coração dessa igreja, a maneira como vocês estão abraçando missões, como vocês começaram a orar por missões, e em nome de Jesus, chorar profundamente pelas nações. Tudo isso é uma semente que o Espírito Santo está plantando aqui, e essa semente, ela vai crescer a partir de de dois da família, aqueles que entrarem nesse nível de entendimento, de que o que o Senhor está gerando na sua vida é para ser levado às nações. As pessoas precisam saber o que está acontecendo. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos, tem muita gente que pensa que casa, por exemplo, encontra a esposa perfeita, né? Não existe esposa perfeita e nem marido perfeito, viu? Verdade. Todos somos imperfeitos, todos nós. E graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. Porque as imperfeições da sua esposa são as oportunidades que Deus está te dando para exercitar amor, que está te dando para você exercitar o amor dele. Cuidado. Por que na igreja tem tanta gente diferente? Todos aqui são diferentes, famílias diferentes. Deus está querendo nos dar a oportunidade para exercitar o amor, porque Deus ama indiscriminadamente, e Ele ama apesar dos pesares. Por isso muitas vezes eu vejo pessoas depois de 10 anos de casado falar: quero separar. Mas por quê? Tem um monte de problema, a esposa faz isso, é assim, o assado. E a palavra para essa pessoa é assim: olha, arrependa-se. Mas por que eu me arrepender? Porque você não está cumprindo o seu papel. Você foi levantado por Deus para restaurar a sua família. Você é o sacerdote no lar, é a pessoa que Deus quer usar para restaurar a sua esposa. Mas muitas vezes é muito fácil ficar sentado na frente da televisão, é fácil estar na casa e não cumprir o papel para o qual Deus te mandou ou te criou. O Evangelho de Jesus nos chama para um comprometimento. O Evangelho de Jesus nos chama para uma tomada de posição, para vivermos vidas transformadas, vidas que são transformadas pelo poder de Deus. E quando alguém olhar para o seu relacionamento, eu falo: mas essas pessoas são tão diferentes, mas como que eles vivem tão bem assim? É porque o amor de Deus está aqui nesse lugar. Amém? Mas vocês não têm problema. Tem muitos problemas, mas o problema aqui não é problema, porque aqui nós temos o amor de Deus, porque aqui nós temos a presença do Espírito Santo. Então o Senhor transformando os nossos relacionamentos, como eu estava falando, fazendo com que em cada elo dessa rede haja um reparo, e que eu e você, cada uma família, quantas famílias estão aqui, são tão diferentes, né? Cada um aqui é uma história, mas se cada um aqui no seu lugar estiver dando aquele nozinho na rede, costurando a rede, e cada um aqui estiver fazendo isso, essa igreja vai ser um referencial para todos em redor. Eles vão olhar, as famílias desse lugar são restauradas. Não são perfeitas, mas foram restauradas pelo poder de Deus. Deus restaura relacionamento, Ele cura relacionamentos, Ele transforma relacionamentos, e Ele quer fazer isso.
É por isso que o Senhor está... Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Deus decidiu viver uma relação. Ele é o único que poderia dizer: eu posso ficar sozinho, fazer tudo sozinho. Mas Ele escolheu ser o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele escolheu ser uma relação. Por isso Jesus fala: eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai. E as palavras que eu falo não são as minhas palavras, mas as palavras daquele que me enviou. À medida que você está nele, à medida que você está se relacionando intimamente com o Pai, você vai poder abrir a sua boca e dizer: essas palavras não são minhas, mas isso vem do coração do Pai. Aonde foi que você ouviu isso? Que ensinamento é esse? O Pai me ensinou. Você sabe que os judeus tinham um problema com Jesus, com isso, mas de onde vem a autoridade dele? Com que autoridade você ensina? Porque eles entendiam que eu só ensino debaixo de uma autoridade rabínica. Então tinha que ter um rabi que me ensinou a falar aquilo. E Jesus não tinha nenhum rabi que ensinou o que ele falava. E eles falaram: que autoridade é essa? E Jesus disse: a minha autoridade eu recebi de meu Pai. O que eu ensino veio do coração do Pai. Quando essa igreja se encher de Deus dessa forma, quando eu e você nos enchermos de Deus assim, nós vamos olhar para esse mundo e dizer assim: o Pai mandou dizer, tem uma palavra para você, a sua vida pode ser mudada. Deus está querendo transformar a sua vida. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele falou assim: olha, eu sou devedor, eu tenho uma dívida para com todos. Ele falou: eu tenho uma dívida. Que dívida é essa? É a dívida de compartilhar o Evangelho. Ele falou: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Eu não tenho vergonha desse Evangelho, porque aqui está a resposta de Deus para toda necessidade humana. Como eu vou me envergonhar? Se eu me envergonhar, é como alguém ou um médico que nega o remédio para o paciente. É como dizer para o paciente: eu não vou te dar o remédio, enquanto que o remédio já foi ministrado. Deus deu o remédio para essa sociedade ferida, essa geração ferida. Há um remédio de Deus, há uma solução de Deus. Deus está querendo fazer. A gente precisa entender que o Senhor quer nos levar a esse nível de comprometimento com as pessoas. Durante o tempo que eu estive na Escócia, alguns anos, nós estávamos lá como missionários numa igreja britânica, e nós não tínhamos um sustento. Eu decidi ir para lá, assim, naquela base mesmo de fé. E o Senhor me deu um trabalho lá para sustentar a família. Então eu trabalhava fazendo carpintaria em canteiros de obras, acabamento de madeira, instalação de porta, enfim. As portas da embaixada da Alemanha em Edimburgo, eu instalei as portas. Muita coisa assim. E foram grandes oportunidades, porque eu orei, eu falei: Senhor, eu quero estar onde o povo está. Eu quero estar perto das pessoas para eu falar de Jesus. E aí lá naqueles lugares eu tive tantas oportunidades, tanta coisa. Eu tenho um amigo, ele trabalhou junto comigo. Ele é da Lituânia. A gente só conversava em inglês porque ele fala russo e fala inglês. E fala lituano, mas não fala português. E ele trabalhou comigo um tempo. E ele não aceitava que eu falasse de Jesus para ele. Toda vez que eu ia falar de Jesus, ele falava: não fala nisso para mim, que eu não creio em Deus. Aí um dia ele machucou no trabalho, ele feriu a coluna e ele estava indo para casa. Eu chamei e falei assim: olha, eu gostaria de orar por você, porque eu creio que Deus pode curar você. Aí ele olhou para mim e disse assim: se você quiser fazer uma tentativa. Eu falei: eu gostaria de tentar pelo menos uma vez. Aí então eu fui fazer a tentativa que ele queria, né? E quando eu pus a mão sobre ele, ele foi curado na hora. E ele levantou e disse: como foi que você fez isso? Ele disse: eu não faço isso, mas o Deus que eu sirvo faz. E a partir daquela hora, daqui a pouco ele estava no telefone conversando com alguém em russo. E ele ficou 45 minutos no telefone. Aí ele chegou para mim e disse: eu estava falando com a minha avó.
e comentei com ela para ela que um amigo orou por mim e eu fui curado. E eu perguntei para ele: o que a sua avó disse? Ele falou: ela disse que era isso que ela falava comigo desde que eu era pequeno, mas eu nunca acreditei. Aí eu descobri que a avó dele pregava para ele, ela era cristã, mas naquele dia ele teve a oportunidade de ser tocado por Jesus. E o tempo passou, depois ele foi trabalhar em outro lugar, e um dia eu liguei para ele e disse: e aí, como é que está a gravidez? A esposa dele estava grávida. Ele disse: olha, está muito bem, a gente está orando muito pela criança. O ano passado eu fui à Escócia com a minha esposa, e eu cheguei lá e liguei para ele e disse: eu tenho algo para falar com você e sua esposa, preciso conversar com você. Aí eu fui para a casa dele, a gente foi tomar um chá junto, e foi a primeira vez que eu tive ele, a esposa, e agora ele já tem 2 filhos, né? Tem esse, o anterior, e o outro, tudo criança. E eles preocupados sobre criação de filhos. Aí Deus me levou lá na hora certa, eu falei: é a hora. Aí nós sentamos, eu falei: olha, eu tenho uma coisa muito louca para falar para vocês. É doida. Vocês vão achar que eu sou doido mesmo. Mas sou mesmo, eu falei para ele, eu sou meio doido mesmo. O negócio é o seguinte: eu vim esse lugar, eu saí dessa distância toda, e eu não tinha como vir aqui sem vir falar com vocês sobre Deus. A esposa dele olhou para mim: Deus? O que você entende sobre Deus? Quem é Deus no seu conceito? Eu falei: Deus, não, o Deus que eu prego, falei para ela, não é o Deus do hinduísmo, do islamismo, do budismo. Ele não é o Deus das religiões, mas é um Deus que quer se relacionar com você. Ele quer ter intimidade com você. E ela olhou para mim e disse assim: olha, eu tenho pensado nesses últimos meses assim, que as religiões não entendem nada sobre Deus. E eu tenho pensado que deve existir mesmo alguém que criou o céu, a terra, que criou a gente, criou tudo. Só que a gente não sabe quem é Ele. A gente não entende. E toda noite quando eu vou dormir, ela dizendo, eu começo a conversar com Ele. Ah, meu irmão, eu falei: é esse mesmo aí que eu vim anunciar. É dele mesmo que eu estou falando. Ele criou o céu, a terra. Aí ela perguntou: mas e Jesus? Onde que entra Jesus? Eu falei: Jesus foi enviado por Ele para mostrar para mim e você quem é o Pai, quem é Ele. Você não precisa chamar Ele de Deus, só fala Pai. Ele é meu Pai também. Ele é nosso Pai. Aí nós chegamos lá à tardinha, já era 11 da noite, eles não me deixavam sair. Não, espera aí. Aí no domingo seguinte eles estavam com os filhos lá na igreja, eu estava ministrando e eles estavam lá e querendo saber como é que faziam para batizar. O Senhor está chamando uma geração nesses dias de homens e mulheres, crianças que estão dispostas a viver o Evangelho na sua totalidade, a serem tocadas por esse Evangelho e serem transformadas por esse Evangelho. E é isso que vai tocar essa geração, homens e mulheres que conhecem o seu Deus. Quando falarem de Deus para você, você sabe quem é Deus. Eu estava dizendo essa experiência, mas foram tantas experiências assim, falando lá no Reino Unido e na Europa. Você vai falar para as pessoas, é normal alguém dizer para você que não crê em Deus, nunca foram numa igreja e não crê em Deus. E lá, nesses lugares, a luz precisa brilhar. Não sei se vocês viram naquele filme que eu mostrei nas fotos, tem um lugar, uma cidade, Missouri, está edificado sobre uma montanha nos Himalaias. Eu estive lá 4 horas subindo montanha acima, íngreme. Você vai rodeando a montanha, lá em cima está a cidade. Dá até medo de olhar para baixo. De lá de cima você vê o vale lá embaixo, mas lá do vale de Dehradun, da cidade, você vê aquela cidade lá no topo da montanha, as luzes brilhando à noite. E Jesus falou assim: não se pode esconder uma cidade edificada sobre a montanha. A igreja não foi feita para ser escondida. Deus está determinado em expor você. E Ele vai expor você para o mundo à medida que você está cheio do Espírito Santo.
à medida que você está cheio do poder de Deus, porque aí Ele precisa que as pessoas conheçam você. Aí o mundo precisa. Eu sempre penso muito a questão do reino de Deus como uma grande influência sobre o mundo, porque quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, essa verdade, na realidade, não é um conjunto de ensinamentos, mas verdade ali é um conceito de vida, é uma maneira de viver, é um jeito de viver diferente, e que vai fazer a diferença. Então quando Jesus fala, eu sou a verdade, Ele está dizendo, eu sou aquilo que representa a única maneira correta de se viver. Qual a maneira de viver sobre a terra? Viver como Jesus viveu. Qual a maneira de manifestar a glória do Pai? Viver como Jesus viveu nessa terra. Então Ele é o nosso referencial. Amém? É o nosso referencial. Quando você vai em volta no mundo, você vai ver as colônias britânicas, por exemplo, onde houve uma colônia britânica, onde o governo britânico esteve em algum ponto. E quando você chega nesses lugares, para quem já morou lá no Reino Unido, você se sente que em casa. Você chega lá, as pessoas têm o mesmo costume, falam inglês, as pessoas gostam de beber chá, as pessoas têm o mesmo dirige do lado contrário na rua, como lá na Inglaterra, porque isso é uma influência do reino. E aí as pessoas começam a imitar aquilo que aquele rei ou aquele reino faz. Eu creio que o reino de Deus, ele é o único reino capaz de influenciar todas as nações da terra. O reino britânico influenciou alguns lugares por algum tempo, mas o reino de Deus é capaz de transformar todas as nações da terra para o reino. Por isso que lá em Apocalipse está dizendo que diante do Senhor vão estar lá homens de todas as tribos, raças, línguas e nações. Vão estar lá diante do Senhor. Não vão estar as bandeiras, mas vão estar todos debaixo de uma única bandeira, que é a bandeira do reino de Deus. A bandeira vai ser uma só, mas o povo todo é diferente. Gente de todos os lugares, com características diferentes, identidades diferentes, maneiras de ser diferentes, mas reunidos para glorificar o único que é digno de ser louvado, para exaltar o nome dele que é digno. Irmãos, Deus está querendo chamar pessoas de todos os lugares. A igreja de Jesus não é composta de pessoas iguais. Existem até algumas igrejas, né, que as pessoas falam assim, por exemplo, cowboys de Cristo. Deixa eu ver uma igreja de cowboys de Cristo. Pessoas que se identificam com aquele estilo. Ou então, igreja de branco, igreja preta, igreja não sei o quê, igrejas... Tem muita gente que se identifica ou quer criar um grupo. Isso para mim não faz sentido nenhum. A igreja de Jesus é composta de pessoas de todo jeito. É onde está o pobre, o rico, o necessitado, é onde está o branco, onde está o negro, é onde estão todas as raças, todos misturados juntos pelo sangue do Cordeiro, se amando e servindo ao Senhor Jesus. Não há discriminação, separação. Nesse corpo nós somos um, e nós vamos caminhar como um só coração. Deus está nos chamando. Eu queria ter tantas coisas que eu queria compartilhar, mas assim, não vou estender mais. Eu quero orar por você. Eu creio que Deus tem falado ao nosso coração nessa noite. Há muita coisa que eu sinto que nós precisamos avançar no nosso relacionamento com Deus e no nosso relacionamento uns com os outros. E à medida que a gente avança nessa cura relacional, nós vamos ver a glória de Deus se manifestando. Irmãos, uma das armas que o diabo usa muitas vezes no nosso meio é lançar sementes de discórdia, de desânimo, de relacionamento quebrado, né? Em todos os lugares a gente vê isso acontecendo. É uma tendência nos nossos relacionamentos eu ficar ferido com alguém, e não é problema ficar ferido com alguém, não é problema que alguém me ofenda,
mas é muito importante entendermos que se alguém me ofender, eu preciso perdoar. E se eu for ofendido, eu preciso também perdoar. Ou seja, o perdão, o amor, precisa fazer parte da nossa vida, nos relacionamentos de uma forma geral. Porque se nós permitirmos que o diabo semeie contendas no nosso coração, divisão no nosso coração, nós vamos perder esse veio de unidade com o Pai. Porque não há outra maneira em que eu vou me aproximar do Pai, senão através do meu relacionamento com o meu próximo. Mas como assim, pastor? Tem muita gente que pensa, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa, nós somos muito bons em nos relacionarmos com o céu. Não é verdade? É caminho aberto, com o céu eu pulo, grito, me alegro, festejo, Deus está comigo. Mas quando trata do relacionamento em família e o relacionamento entre irmãos, aí a gente começa a se espinhar. Porque a gente aprende muito a relacionar com o céu. E nesse tempo que nós estamos vivendo, Deus está querendo nos ensinar a nos relacionar com as pessoas. À medida que você se relaciona com seu irmão e ministra amor ao coração do seu irmão, vai sentir uma paz de Deus vinda ao seu coração. Porque ninguém pode dizer que ama a Deus que não viu, sem ter amado o irmão que vê. E à medida que você ama o irmão que você vê, você está glorificando o Deus que está no céu. E à medida que eu amo meu irmão, eu estou expressando para o meu Pai que eu entendi. Eu entendi o mandamento. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Amém? Amém ou não amém? E eu já vi gente falando assim, mas eu tenho que me amar primeiro, porque assim, se eu não me amar, como que eu vou amar o próximo? Vocês já ouviram isso? Eu tenho que me amar. Deixa eu dizer uma coisa para você, nós somos especialistas em amar a nós mesmos. Nisso aí a gente tira de letra, não é? Amar a mim mesmo é como eu me amo. A gente não tem problema com esse negócio de amar a nós mesmos. Pastor, mas tem gente que vai lá e se atira da ponte, não amou a si mesmo. Será? Será que se eu deixar os meus filhos lá em casa, minha esposa, e resolver fugir da vida, eu não estou amando a mim mesmo? Porque eu não amei a criança, não amei a minha esposa, mas a mim eu amei. Eu não quero viver esse negócio não, sofrer. Que isso, eu não fui feito para isso. Melhor partir logo. Isso é amor próprio. Amar o próximo é dar a sua vida pelo próximo. Jesus falou: quem ganhar a sua vida vai perder, mas quem perder a vida por amor a mim do Evangelho vai ganhar a sua vida. Esse Evangelho que está aqui é digno de que eu perca a minha vida por conta dele. Pastor Luiz John, da Arábia Saudita, estava contando para mim esses dias, a filha dele está fazendo seminário lá nos Estados Unidos. Uma moça bonita, cheia de saúde, né? Saudável. Aí perguntaram para ela, quais seus planos para o futuro? O que você quer ser? Uma escola bíblica perguntando isso, né? Qual o plano para o futuro? Plano para o futuro? Qual o plano? O meu plano para o futuro é entregar a minha vida por conta de Jesus. Eu morro por conta dele. Isso aí, meu futuro já está decidido. Eu entrego a minha vida por causa do Evangelho de Jesus. Agora, não quer dizer que eu vou ter que morrer literalmente, mas a decisão de entregar a vida pelo Evangelho tem que acontecer, custe o que custar. Amém? Eu vou viver pelo Evangelho, para o Evangelho, porque isso é tudo que interessa. Aí meus planos pessoais, aí eu faço morrer os meus planos pessoais, a minha ambição morrendo, eu entrego tudo ao Senhor. Eu digo: Senhor, tudo que eu vou viver é por causa do teu Evangelho. Eu posso viver, Paulo fala assim, o apóstolo Paulo fala, eu aprendi a viver na abundância e na falta das coisas. Eu aprendi a viver, ele fala, até tinha abundância de coisas, mas também quando faltou tudo, não teve problema. Tinha problema com Paulo, tá tudo certo. As melhores cartas que Paulo escreveu para nós foi lá de dentro da prisão, no tronco, sofrendo. E ele escreveu para a igreja:
para ficar firme no Senhor, para permanecer no evangelho que foi ensinado. Que evangelho que foi ensinado? Eu entrego a minha vida por causa de Cristo. Ele se entregou por mim e eu me entrego por Ele. Lá em Romanos fala isso. Fala que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se é que também com Ele padecemos, para que com Ele sejamos glorificados. Em outras palavras, eu tomo parte no sofrimento de Jesus para manifestar a glória de Deus na terra. Não há outra maneira em que a glória de Deus vai ser manifestada na terra, senão quando eu e você decidimos pagar qualquer preço por conta daquilo que nós cremos, do Evangelho de Jesus. Não abrimos mão. Em 2008, mataram 300 pastores e missionários na Índia. Eu estive lá perto agora, a 200 quilômetros dessa região. Queimaram as casas. Um missionário que estava lá, eles amarraram o carro, e dentro do carro estava o missionário e 2 crianças. Eles morreram carbonizados. E a esposa daquele missionário recebeu um ofício do governo da Índia oferecendo compensação pela tragédia acontecida. Estava na mídia na época aí, oferecendo compensação. E ela respondeu dizendo o seguinte: eu não quero dinheiro. Eu não quero o dinheiro do governo. Eu quero um visto permanente para estar na Índia, porque eu decidi que vou morrer pregando o Evangelho na Índia. A minha vida vai ser semeada aqui na Índia. E ela está lá pregando o Evangelho. Ela conseguiu o visto permanente na Índia, porque a decisão dela é apontando para frente. Agora deixa eu dizer uma coisa para você: não são todas as pessoas que vão enfrentar situações assim, mas seja o que for, seja lá o que for, a minha decisão é por Ele. Não abro mão disso. Eu não quero morrer, mas também eu não vou negar o meu Jesus, a minha fé, ou dizer que eu não creio naquele que eu creio, porque é nele que eu creio. Nada nos afasta disso. Deus, o Senhor, Ele está procurando hoje homens e mulheres que se comprometem com esse Evangelho até as últimas consequências, para ver essa sociedade tocada, os seus vizinhos tocados. Irmão, se você compreender essa mensagem, se você encarnar aquilo que eu estou ensinando aqui hoje, que é ensinamento vindo do trono de Deus, se você encarnar isso, os seus vizinhos vão conhecer quem é Jesus de Nazaré. Lá no seu trabalho as pessoas vão ser transformadas. Esse lugar aqui, olha, não vai caber de pessoas transformadas pelo Evangelho. E não são pessoas que estão atrás da bênção, são pessoas que virão porque eles descobriram que vale a pena sofrer por causa do nome. No Evangelho de Jesus, em todo o Evangelho, você vai encontrar pessoas sendo perseguidas, pessoas sofrendo, mas você vai ver em todos eles, como diz lá em Atos, que eles saíram da presença dos magistrados, regozijando-se, cheios de alegria, por serem achados dignos de serem humilhados por causa do nome de Jesus. Eles foram humilhados e eles se sentiam felizes. Que alegria, eu fui digno de ser humilhado por causa do nome. Por isso que Jesus, sentado com os discípulos à mesa, e ele ensinava os discípulos o tempo todo, assentado com ele na mesa, com os discípulos, eles começaram a perguntar entre si: quem de nós será o melhor aqui? Qual o melhor cargo aqui? E aí naquele momento, Jesus vira, entendendo os corações deles, Jesus falou assim: olha, os governos das nações, os líderes das nações exercem domínio sobre eles, mas não será assim entre vós. Aqui entre vós, quem quiser ser o maioral, seja quem serve. E quem serve não tem direito. Se eu sou quem serve, então não tem direito algum. Aí Jesus pergunta para ele, olha a pergunta de Jesus para os discípulos: quem está sentado à mesa sendo servido, ou é o que serve que é o maior? O que você acha? Qual a resposta que os discípulos deram? Quem que é maior? Quem está sendo servido ou quem serve?
Está meio dividido aqui, né? Quem está sendo servido ou quem serve? Eles disseram, é quem está sendo servido que é o maior. É lógico, porque se você tem o privilégio de estar sentado e alguém está servindo comidinha para você, é porque você está numa posição boa. É ou não é verdade? Aí Jesus olhou para eles nos olhos e disse assim: aqui eu sou aquele que serve a mesa. Ele estava dizendo que na mesa, quando eles sentavam, Jesus pegava o pão, repartia e servia os discípulos. Ele fez isso, lavou os pés dos discípulos, para que ele pudesse naquele dia dizer: olha, o servo não é maior do que o seu Senhor. Se o Senhor serviu, então vocês todos vão se sentirem honrados em servir, porque você não vai ser maior do que o Senhor, você vai ser só igual a Ele, tá bom. Ele serviu, então você serve. Jesus está dizendo: não tem problema, pode ser igualzinho a mim. Mas como assim, Senhor? Vocês podem servir as nações da terra. A igreja foi chamada para servir. Amém, amados? Você veio para aqui porque Deus está te desafiando a servir as nações, a servir as pessoas. Não ser servido, não é buscar o seu próprio interesse, não é aquilo que te interessa, mas é aquilo que interessa ao reino de Deus. É abençoar o perdido, é abençoar as nações da terra. Vamos ficar em pé, senão eu não paro de falar. Oh, aleluia.